Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal De Volta a Jerusalém. E hoje eu estou trazendo mais um estudo aqui, hoje sobre Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. E para quem não sabe, o livro de Efésios é uma das epístolas do Rabino Shaul, o apóstolo Paulo. E para entender o Rabino Shaul, você precisa de conhecimentos externos, tanto da cultura quanto do conhecimento rabínico aqui, de que se tratava aqui nessa época de Paulo. Para quem não sabe, Paulo fazia parte do Sanhedrin, né, do Sinédrio, que era um local onde as leis eram postas, né? Então Paulo era, na verdade, um jurista, né? Por isso a linguagem de Paulo ela é tão culta, né? E isso torna difícil o entendimento de Paulo. Se você apenas lê a sua tradução aqui em português de Paulo, certamente você não está entendendo as escrituras do Rabino Shaul. Não sou eu que afirmo isso. Quem fala isso é o apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, ele vai chamar a atenção disso e fala que Paulo é alguém difícil de compreender. Por isso você precisa conhecer tanto a cultura como o comportamento de Israel ali da época, tá? No livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 15, ele fala: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, desde a época ali do apóstolo Pedro, as pessoas já estavam distorcendo as escrituras do Rabino Shaul, de Paulo, e isso acontece até hoje, é por isso que Paulo é tão polêmico. Então, aconselho que você ouça o que o apóstolo Pedro falou, que se você é indouto em relação a Pedro, você tem que procurar entendimento primeiro para que não distorça para a sua própria perdição. Então, falando disso, eu vou levar vocês ao estudo e fazer vocês entender um pouco aqui o pensamento do Rabino Shaul, que é Paulo. E lá em Efésios 2, versículo 14, ele fala: porque ele é a nossa paz, referindo-se a Yeshua, a Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Bom, a princípio essa leitura aqui ela parece ser básica, mas ela não é. Ela tem duas coisas aqui que você precisa, que elas são essenciais para esse entendimento, tá? A primeira coisa é a palavra, que eu estou usando a versão Ferreira de Almeida, corrigida, revista e corrigida. E aqui ele fala no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Bom, aqui é uma tradução incorreta, que eu acredito particularmente que é intencional, para que dê a entender que a Torá, a lei, que na verdade não é lei, significa instrução, orientação. Eu tenho um vídeo que eu falo disso aqui. Para que passe a ideia de que a Torá ela foi revogada, né? Isso é uma questão histórica. Aí eu teria que lhe falar ali sobre o início da igreja, ali, logo depois que Yeshua é levado aos céus, e que há um racha ali logo depois, e aí ao longo da história ela foi se desvirtuando do ensinamento de Yeshua, né? Assim como o judaísmo moderno de hoje também se desviou do judaísmo da época de Yeshua, né? Ambos
desviaram do caminho. E o que quer dizer aqui, na verdade, não é lei. A palavra aqui, quando você olha a versão da Peshitta, que está em aramaico, né, que é uma língua que era comumente falada, então a Nova Aliança, que a gente chama de Novo Testamento, ela foi traduzida para o aramaico, que era a língua comum ali das pessoas da época de Yeshua. Yeshua mesmo falava o aramaico, falava também o hebraico, e lembrando, falava hebraico quem era culto, falava hebraico quem tinha tido estudos, né, quem tinha participado de uma yeshivá, de uma escola rabínica, e tinha estudado. Tá? Isso mostra como Yeshua também estudou, né? Rabino, por isso que ele era chamado de rabi, ele era um rabino, tá? E por isso que ele também falava o hebraico, tá? Então, voltando aqui, a palavra correta aqui, quando você olha na Peshitta, né, que é essa versão aramaica do Novo Testamento, a palavra aqui é namusa, tá? A palavra namusa, se você dá uma olhada no livro do especialista em aramaico, né, que chama de aramaicista, que chama André Gabriel Roots, ele, em seu livro sobre Aramaic English New Testament, na 4ª edição desse livro, se você for na página 580, tem uma notinha de rodapé, a nota número 22, que ele vai definir a palavra namusa, que é a palavra lá em aramaico, e ele fala o quê? Que namusa, na verdade, é a palavra usada para os costumes das tradições dos fariseus da época de Yeshua. Não era lei, eram costumes das tradições, tá? Então, o que isso quer dizer? Não é, na verdade, que a Torá está sendo revogada, né? A tradução foi errada. O que tinha que se colocar aqui era que os costumes das tradições e não a lei dos mandamentos. Porque é colocado aqui para que intencionalmente as pessoas comecem a achar que de fato a lei foi revogada. E a lei nada mais é do que a orientação e instrução para o ser humano na Terra. Não tem nada de peso, não tem nada de cobrança, é apenas uma orientação. Como qualquer manual orienta você a mexer no seu aparelho, qualquer que seja ele. Então, assim, aqui a palavra é namusa, tá? E toda a versão que fala que é a Torá, que é a lei, está errada, certo? São os costumes. Um grande exemplo disso, a gente vai ver quando o profeta Irmiyahu, que é Jeremias, ele fala que é proibido que se transporte carga no Shabá, né? No sábado. E o que acontece? Os rabinos, para poder proteger a Torá, eles próprios criaram, não o Eterno, não a Torá, eles próprios criaram um mandamento, em que dizia que se uma peça caísse do seu bolso, ele não poderia abaixar para pegar aquela peça, porque caracterizaria transportar carga. Bom, era isso que o Eterno estava falando? Não. Agora, eles estavam tentando proteger a Torá. E aí a gente entra na segunda parte desse estudo, que é quando ele fala que a parede foi derrubada, né? Em algumas versões vai estar o muro foi derrubado. Da onde é que vem isso? Tem um livro chamado Pirkei Avot. É esse livro aqui, eu tenho ele. É o Pirkei Avot, que em hebraico significa ética dos pais, né? Pais aqui é no sentido de anciões, né? No sentido dos mais antigos, né? Que tinham mais conhecimento. Nesse livro aqui, no seu capítulo 1, versículo 1, ele fala que a gente tem que construir muros, cercas em torno da Torá para protegê-la. Esse livro fala a respeito disso. E é nesse sentido que o Rabino Shaul está falando, que ele fala, os muros foram derrubados. Que muros são esses? Bom, como eu lhe contei, esses mandamentos de costumes e tradições que serviam para tentar proteger a Torá, que às vezes até acabavam induzindo ao erro, porque onde o homem interfere, ele é falho.
eles tentando proteger a Torá, ou seja, criando cercos, criando muro, eles criaram legislações que não pertenciam ao Eterno. É por isso que, por muitas vezes, você vai ver em alguns livros, por exemplo, o livro do Sanhedrin fala, inclusive, que o gentio ele não era caracterizado um ser humano, né? Ele era como se fosse um animal. Tal. Então, esses são erros criados por homens, não pelo Eterno. Então, essa tentativa de proteger esses muros, né, que eram criados, acabaram atrapalhando os mandamentos do Eterno. E é sobre isso que Paulo, e é sobre isso que Yeshua está falando e criticando também. Quando fala que o muro foi derrubado, é que esses mandamentos que limitavam os gentios para se achegar até o Eterno, para se aproximar da instrução do Eterno, da Torá, foram derrubados. É por isso que você vai ver que no templo, na época do templo, existia um muro ali, onde aquele muro separava os gentios. Os gentios só podiam chegar até aquele muro. A partir dali, somente os israelitas poderiam. Então, é sobre essa referência que está se falando. E esses muros também foram construídos na questão da legislação. Então, Efésios 2, no seu versículo 14 e no seu versículo 15, ele está falando de que não é a lei dos mandamentos que foi revogada, e sim as tradições. A palavra namusa, aramaico, fala isso. Tem lá o aramaicista Andrei Gabriel, que fala isso, é especialista em aramaico, ele fala isso, qual é o significado real dessa palavra. E o segundo entendimento é em relação ao muro, que no livro de Pirkei Avot fala que a gente deveria criar cercas, muro protegendo a Torá, e foi feito de formas erradas, não todas as formas erradas, mas tentando proteger ali a Torá, criaram mandamentos de homens que acabou atrapalhando o gentio de se aproximar do Eterno. E é isso que eu estudo, que eu tenho para trazer. Espero que vocês compreendam que o Rabino Shaul ele não pode ser entendido apenas com uma simples leitura. A gente precisa desse conhecimento. E eu lhe convido a curtir o vídeo, comentar e compartilhar para que esse estudo chegue a mais gente. Como vocês sabem, o meu conteúdo é um conteúdo exclusivo, você não vê esse tipo de conteúdo aqui pelo YouTube, e é por isso mesmo que eu peço que vocês se inscrevam no canal e divulguem, porque a plataforma YouTube ele tem dificultado a propagação desses vídeos, mas tudo bem, eu entendo, é uma plataforma que precisa também seguir as suas regras, mas cabe a nós fazer esse vídeo propagar, tá ok? E lembrando que na descrição do vídeo eu sempre estou deixando o link do meu livro que eu escrevi para você baixar gratuitamente, as parábolas de Jesus, de Yeshua, no contexto de Israel, nesse contexto dessas histórias. Tem um link na descrição, você baixa e você recebe ele por e-mail. E eu iria remover esse link porque tinha um prazo para manter, mas devido a essa dificuldade que a gente tem percebido da plataforma, a gente resolveu deixar o vídeo no ar. E shalom, shalom, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. E até o próximo vídeo aí. Em breve eu estou retornando com mais um estudo. Shalom.